Eu sou o Rodrigo Sorbilha, eu sou especialista em aerodinâmica do Portal da Engenharia Aeronáutica. Eu estou aqui no Museu de Aviação do Deutsches Museum, em Munique, e vou convidar vocês para acompanhar uma série de vídeos que a gente vai tratar de diversos detalhes de projeto e de aerodinâmica das aeronaves. Então fica ligado aqui no Portal da Engenharia Aeronáutica que você vai gostar e vai aprender bastante. Eu queria mostrar para vocês esse planador, o MU-10, tá? É um planador que foi feito pela Akfliegen München, que é a Akfliegen de Munique, tá? Esse Akfliegen eram diversas instituições que eram ligadas às faculdades que projetavam e construíam planadores na Alemanha, tá? Então tem diversas Akfliegens. E esse planador, ele tem alguns pontos muito interessantes. Ele é o primeiro planador biplace de alto desempenho da Alemanha e ele tem a estrutura toda treliçada em tubos de aço, que era uma novidade na época, tá? Então é um planador da década de 30 e ele foi o primeiro planador a cruzar os Alpes. Então ele decolou da Alemanha, aqui na região ao sul de Munique, e cruzou os Alpes, chegando até a parte da Áustria, né? A gente vê que o perfil dele ainda não é perfil laminar, nessa época ainda não existia o conceito de utilização do perfil laminar, mesmo porque o tipo de fabricação não ajudava muito nisso. Então esse tipo de fabricação de asa nervurada, né, coberta aqui com madeira, que é o tipo de estrutura da asa dele, acaba terminando em muitas irregularidades que não beneficiam o escoamento laminar. E a gente pode ver isso também porque a espessura relativa do perfil ela é muito grande e muito próxima ao bordo de ataque. Isso é uma característica que não beneficia o escoamento laminar. Então um planador muito interessante e histórico aqui da Akfliegen de Munique e o primeiro planador a cruzar os Alpes, que é realmente um feito fantástico. Vou apresentar para vocês agora um planador asa voadora, tá? Então esse é o SB-13. Veja a posição que o piloto vai ali dentro, tá? Tem um alongamento bem alto, conforme característica de planadores para redução do arrasto induzido, né? E ele possui as vantagens da asa voadora e também as desvantagens, né? Então, como vantagem da asa voadora, a gente não vai ter presença de fuselagem aqui. Então, o arrasto da fuselagem e da cauda, ele é inexistente. Por outro lado, a gente não vai ter a empenagem para te dar a estabilidade. Então, a gente tem que conseguir manter a estabilidade da aeronave apenas com a asa. Para que a gente tenha essa característica de estabilidade em uma asa voadora, a primeira coisa é que o enflechamento ele é benéfico. Então a gente vê que essa asa ela tem um ângulo para trás que a gente chama de enflechamento, tá? Então esse flechamento ele ajuda também na estabilidade, principalmente a estabilidade direcional. E além disso, é um pouco difícil de notar daqui, mas o perfil bem no bordo de fuga dele, ele costuma ser mais levantado para cima, tá? Ao contrário de um perfil típico para baixo. Então isso é necessário para que ele tenha estabilidade quando ele aumenta o ângulo de ataque, ou seja, quando ele sobe o nariz dele, ele tem que ter uma tendência de retornar para baixo, que é o conceito de estabilidade. E ao fazer isso, esse perfil com esse ângulo de ataque para cima, a gente acaba tirando sustentação da asa. Então essa é uma desvantagem de uma asa voadora. Para você conseguir prover a estabilidade, você acaba tendo que tirar um pouco da sustentação que seria adquirida se fosse um perfil convencional, mas ainda assim é um projeto muito interessante, né? Principalmente a forma com que o piloto voa aqui no SB-13, e são aeronaves que mostram que também é possível se voar sem empenagem, né? E não ter o arrasto da fuselagem e da cauda aqui presente. Agora o Extra 300, tá? O Extra 300 ele é uma aeronave acrobática, tá? Nesse caso a gente está falando de uma aeronave de 2 lugares, existe uma versão que é o Extra 230, tá? E esse 300 está relacionado ao 300 HP e o 230 a 230. E tem algumas características que é interessante a gente conhecer de aeronaves acrobáticas, né? O primeiro, vamos dar uma olhada no perfil aqui dele, e o perfil da raiz é muito similar, só com espessura maior, né? O que a gente vê aqui no perfil? A gente vê que o perfil ele é simétrico, ou seja, ele é um perfil que ele é adequado para o voo tanto com a cabeça para cima quanto de cabeça para baixo. Então, aeronaves acrobáticas é muito comum a utilização de perfil simétrico, é uma característica básica da aeronave acrobática. O Extra normalmente ele tem uma asa média, tá? Essa é uma versão do Extra com asa baixa, que é a versão L. A asa média ela é melhor porque ela vai fazer com que a aeronave tenha estabilidade neutra lateral. Então, para uma aeronave acrobática, é desejável que ela não seja muito estável. Então, muitas vezes, diversas aeronaves acrobáticas elas são inclusive instáveis. E devido a essa instabilidade, elas possuem uma capacidade de manobra muito maior, né? A gente também vê um outro aparato ali curioso ali no aileron, que é uma chapa, tá? Que está ligada ao aileron.
aqui um triângulo, e aquilo ali está ligado para reduzir a força no comando dos ailerons, tá? Então esse tipo de aeronave acrobática tem um aileron muito grande e uma capacidade de rolamento muito grande, tá? Essa capacidade de rolamento é tão grande que ela consegue dar uma volta no eixo 360 graus de rolamento em 1 segundo. E o aileron é realmente bem grande, né? Ele vai até a raiz, ocupando toda a asa, e isso que torna essa aeronave tão manobrável e tão bonita de se ver quando está realizando a acrobacia. Então agora eu vou mostrar para vocês o Tornado, que é um caça supersônico que possui uma característica muito interessante. Toda vez que a gente pensa em supersônico, a gente pensa em asas muito enflechadas, né? A gente precisa enflechar as asas, que é esse ângulo para trás, para que a gente possa reduzir a intensidade das ondas de choque no voo supersônico e assim diminuir o arrasto e a necessidade de tração que a gente precisa para voar supersônico. No entanto, quando a gente está com asas enflechadas, o que acontece é que o ângulo que a aeronave vem para pouso fica muito alto, tá? E isso pode ser um problema. E além disso, a velocidade de pouso acaba ficando muito alta. Então, enflechar uma asa não é só vantagem transônica, tem muitas desvantagens subsônicas. E essa aeronave, ela soube lidar com isso. Então, o que o Tornado faz, né? O Tornado, que é uma aeronave de grande sucesso, né, que operou aí até 2007, 2008, ele possui suas asas móveis. Então, na condição de cruzeiro, ele pode enflechar, inclusive, mais do que está na situação aqui no museu, tá? Ele pode enflechar mais essas asas, elas são movidas para trás, tá? Na condição de cruzeiro, e quando ele vai pousar, a asa desenflecha, tá? Então, uma característica bem interessante de uma aeronave, é claro que tem um desafio muito grande aí em termos de projeto de mecanismo, né, para fazer esse mecanismo de enflechamento e desenflechamento, mas faz com que esse tipo de aeronave tenha características boas, tanto no voo supersônico quanto no pouso e decolagem. Isso vai acabar reduzindo o comprimento de pouso e decolagem dessa aeronave. Então a gente fica aqui com essa curiosidade do Tornado, esse caça que operou até 2009, né, foi bastante utilizado e possui essa capacidade de movimentar a asa inteira para reduzir o enflechamento na hora do pouso e decolagem e aumentar o enflechamento na hora do cruzeiro. Queria apresentar para vocês essa aeronave aqui em cima, Muscular 2, tá? Muscular 2, né? Ela é uma segunda versão de uma aeronave que a gente chama de aeronave a pedal, né? Então você vê a hélice aqui atrás, uma aeronave do tipo Pusher, uma construção muito parecida com o aeromodelo, né? De material bem leve. Então essa aeronave, ela apesar de ser uma aeronave motorizada, ela é motorizada por uma pessoa. Então na verdade, o que toca aquela hélice ali atrás é um ser humano, né, que somente cabe uma pessoa nessa aeronave, sentada ali e pedalando. E ele vai pedalando e tocando aquela aeronave, por isso que a gente chama de aeronave a pedal ou man-powered aircraft, né? Ou seja, uma aeronave que é movida, tocada por um homem, né? A gente vê que o alongamento é bem grande, muito similar a um planador, né? É extremamente leve, tá? E essa aeronave, ela tem um recorde de velocidade de uma aeronave a pedal, tá? Então ela percorreu 1.500 metros, né, 1,5 km voando, com a velocidade média de 44 km por hora, tá? Ela tem 19,5 metros de envergadura, tá? E o peso vazio disso aqui são impressionantes 24 kg. Então acredite, isso aqui pesa somente 24 kg, então é realmente muito leve e é assim que é possível fazer, né, o sonho que a gente sempre teve de entrar numa aeronave e decolar simplesmente pedalando, né? É claro que para a vida prática isso não é muito efetivo, mas o Muscular 2 aqui está aqui para provar que sim, isso é possível. Então a gente vai ver aqui a seção de uma asa, tá? Com os dois tipos de dispositivos hipersustentadores. A gente vai ter aqui um slat, tá? De uma aeronave bem antiga, então algo ainda meio rústico, tá? E o flap, né? A gente vai ter que a tendência do flap vai ser sempre de aumentar a sustentação já local, tá? Então ele basicamente vai defletir o ar mais para baixo, isso vai gerar mais sustentação. E o slat, ele tem uma outra função. Quando você deflete o slat, ele não necessariamente aumenta a sustentação, mas ele faz com que essa aeronave possa chegar em ângulos de ataque mais altos, tá? Então assim, ele vai retardar o stall, tá? Esse é um tipo de mecanismo de aeronaves antigas, tá? E aqui a gente vai ter o mecanismo de uma aeronave moderna, tá? Então hoje, uma estrutura moderna, a gente vai ter os slats, eles vão estar integrados aqui nessa parte, tá? Essa parte aqui não tem slat, mas estaria integrado aí nessa parte, e a gente vê aqui os flaps já utilizando o tipo de mecanismo de trilho, tá?
Então a gente tem esse trilho e junto ao trilho a gente tem uma carenagem do trilho que a gente usualmente chama de Flap Track Fairing, ou seja, carenagem do trilho do flap, ou FTF, tá? E o painel do flap, ele acaba sendo defletido juntamente com esse trilho, e esse trilho acaba permitindo posições de flap muito mais interessantes e muito mais eficientes, tá? Juntamente com o flap aqui na parte do bote-fuga, a gente também tem em aeronaves modernas os spoilers, tá? Então os spoilers são normalmente colocados aqui em algum percentual da envergadura da aeronave, e os spoilers têm a função de reduzir a sustentação, tá? O nome spoiler vem de estragar a sustentação, e quando eles reduzem a sustentação de uma asa, eles podem ser utilizados para fazer curva ou para aumentar o arrasto, diminuir a sustentação, fazer com que a aeronave desça, ou também para ajudar a aeronave a frear após um pouso, né? Então essas curiosidades, os mecanismos de hipersustentação que são utilizados. Então a gente vai dar agora uma olhada no VFW 614, que foi uma aeronave projetada para o transporte de passageiros. Exatamente, a gente está falando de 44 passageiros, e ela possui uma posição de motor bem pouco convencional, né? Que é um motor posicionado em cima da asa, e hoje a aeronave que a gente vê que tem esse tipo de projeto é o Honda Jet, né? Que também possui esse tipo de motor. Algumas vantagens desse posicionamento de motor é a redução de ruído, tá? E menor passagem de vibração do motor para a fuselagem, tá? Essa aeronave ela acabou não sendo um sucesso comercial, tá? E assim ela foi doada para a DLR, apenas 19 foram fabricadas. A gente vê aqui um grande boom que foi colocado no nariz dessa aeronave, não era de série. Esse boom é utilizado para medir velocidade e ângulo de ataque. Aí vamos entender como que seria uma aeronave de pesquisa, que é o que a DLR, que utilizou exatamente esse modelo aqui, estava utilizando essa aeronave para pesquisa. E a gente vai ter aqui, dentro dessa aeronave de pesquisa, né? É claro que a gente tem o cockpit da aeronave, né? Todo instrumentado, né? E diversos tipos de instrumento para os engenheiros de voo. Então hoje, quando você tem uma aeronave nova saindo, como uma aeronave da Boeing, da Airbus, que está sendo testada, né? A gente sempre vai ter esse tipo de cabine. Então o engenheiro de ensaio em voo vai ficar aqui operando equipamentos e lendo dados que estão relacionados ao ensaio, né? Então a cabine de uma aeronave que é utilizada para o ensaio e voo é dessa maneira. A gente sempre vai ter não locais de assento para passageiro, mas sim locais para engenheiros de ensaio em voo acompanharem em tempo real o voo que vai acontecendo. Então é esse o detalhe. A gente conheceu hoje o interior de uma aeronave de ensaio em voo utilizada para aquisição de dados. Espero que você tenha gostado e continue ligado no canal, que a gente vai trazer muito mais informação para você.